Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, né? Mais uma vez aqui, canal Reino do Céu, para falar mais uma vez do assunto que já tem um vídeo falando, que é os dízimos, né? Aqui como vocês estão vendo no texto aqui, né? Mas eu quero fazer isso para ficar mais esclarecido, né? Vamos tentar fazer em um vídeo só e bem rápido. E eu quero já começar aqui, né, lendo aqui com vocês. Eu fiz algumas anotações aqui, eu vou passar na tela e eu vou lendo e vou comentando. Amém? Sejam bem-vindos a esse canal, né? Fique comigo até o final. Fique atento ao que nós leremos aqui, né? Vamos lá. Deuteronômio capítulo 18, versículo 1, né? Vamos ver o que a Bíblia fala acerca dos dízimos, que foi estabelecido na antiga aliança, né? Dízimo esse que o mais forte dele está em Malaquias capítulo 3, né? Onde se lê muito hoje, né? Esse dízimo aqui foi o estabelecimento do dízimo de Malaquias, né? Vamos ver. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel, né? Vamos entender. Deus chamou a tribo de Israel. Deus fez Israel de 12 tribos. Aqui, Deus separou uma tribo, que era a tribo de Levi, e para cuidar dos serviços no templo, né? Por isso ele disse: não terão parte nem herança em Israel. Ou seja, a tribo de Levi não terá parte nem herança em Israel, né? Das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão, né? Ou seja, as 11 tribos traziam cereais, animais, né? Os animais tanto para fazer sacrifício para Deus, né? Que era um símbolo de Cristo, como para fazer sacrifício pelo pecado das pessoas, né? E os cereais da mesma forma. Só que os sacrifícios eles eram queimados e serviam de alimento. Depois a carne assada ela servia de alimento para os sacerdotes e os levitas, né? Por isso que ele disse que eles não teriam parte nem herança. A herança deles era o Senhor, né? Porque o Senhor sustentava ele dessa forma, com as 11 tribos que traziam os alimentos, né? E os animais que seriam sacrificado e queimado, né? Aí, ó. Das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão, né? Aqui o texto está muito bem explicado, né? Pelo que não terão herança no meio dos seus irmãos, né? Eles não ganharam fazenda, né? Ganharam um lugarzinho para morar, uma casazinha, né? Uma cabanazinha perto do templo, né? Era o local onde eles moravam, né? O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Né? Eu estou explicando aqui, mas nem precisava, irmão, porque aqui está muito claro, né? Da forma que foi sublinhado aqui, ficou muito, muito claro, né? O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecerem sacrifício, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espada, as queixadas e o bucho, né? Dá, aliás, as primícias do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, ou seja, as primícias da lã das ovelhas, né? As primícias das ovelhas era levado para o templo, para o sacerdote, né? Ou seja, aqui tudo bem, né? Deus estabeleceu uma tribo, né, para trabalhar no templo, né? Vamos passar aqui aqui que eu escrevi. Eu escrevi assim: por isso os dízimos foram estabelecidos por Deus na antiga aliança, né? Pois a tribo de Levi, onde era composta de sacerdotes e levita,
os que Deus escolherá para trabalhar nos serviços do templo, não ganharam herança na terra de Israel. A herança deles era o próprio Senhor Deus, né? Eles não ganharam nenhuma herança. A herança deles era o próprio Deus, né? Cuidar do templo, que tinha muito trabalho para cuidar daquele templo, irmãos, né? Era muita coisa para fazer, né? Acender as lâmpadas, né? Os sacerdotes, os levitas, cuidar dos animais, sangrar, abrir, tirar todas as vísceras, né? Conforme estava escrito na lei de Moisés, a gente encontra isso. Todos esses detalhes estão escritos na lei de Moisés, né? As funções dos sacerdotes, né? Então, uma tribo inteira ficou encarregada de fazer isso. Por isso que o dízimo foi estabelecido. Porque as outras 11, elas trabalhavam, elas tinham todos os seus trabalhos seculares, né? E dos seus trabalhos, das suas fazendas, dos seus alimentos, traziam para o templo, para sustentar essa tribo que Deus colocou lá, né? Aqui eu coloquei, hoje a igreja, ela é formada apenas por sacerdotes e levitas, ou seja, deixa eu ler todo, sacerdotes e levitas. Todos que vão a Cristo se tornarão um reino sacerdotal. O que era dízimo na antiga aliança, hoje é oferta dadas conforme propôs no seu coração, não com tristeza, mas com alegria, pois Deus ama quem dá com alegria, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Ou seja, sempre o que Deus quis sempre foi que o povo fosse obediente, né? Que fosse como os levitas e como os sacerdotes, né? Os verdadeiros sacerdotes. Quando Moisés desce da tenda, Moisés desce lá do monte, né? Que o povo tinha se corrompido, aí Moisés chama aqueles que estariam com ele, né? Então nós vemos ali em Êxodo que os que vieram foi a tribo de Levi. Praticamente a maioria foi a tribo de Levi, né? Que escolheram estar com Moisés. Então naquele dia houve guerra e todo o povo foram mortos, né? Muitos foram mortos naquele dia porque desobedeceram a Deus. Então o propósito de Deus era formar um povo obediente, né? Por isso que ele disse lá no dia que ele fez o casamento: se vocês ouvirem o meu coração, se vocês ouvirem a minha palavra e guardar no coração, vocês serão para mim uma nação santa, um povo escolhido, né? E Pedro vai dizer que Deus fez da igreja em Cristo esse mesmo povo, né? Povo santo de propriedade exclusiva de Deus, que são reis e sacerdotes, né? Não coloquei aqui, mas você pode pesquisar na sua Bíblia em casa, né? Então, como o povo que ficou mais ou menos obedecendo a Deus, né? Os que ficaram mais corretos, que seguiram Moisés, foi a tribo de Levi, né? Por isso que eles foram colocados como um povo escolhido, como um povo do templo, né? Não que os outros não fossem, porque os outros também faziam parte, porque mesmo desobediente, Deus pôs uma lei para eles, né? Exato, o que nós estamos falando aqui é a lei do dízimo. Então eles contribuíam e eles faziam parte também, né? Hoje é a oferta dada conforme propôs no seu coração, né? Ou seja, a antiga aliança, irmãos, ela passou. Foi formada uma nova aliança em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo, né? E essa nova aliança, ela não é mais por leis, preceitos, ordenanças que continha no Antigo Testamento. Ou seja, a lei ela tem que estar contida no nosso coração. Quando nós se arrependemos, a lei ela passa a vigorar em nosso coração. Ou seja, nós não temos que verificar aqueles preceitos para fazer. Por quê? Porque o coração transformado, ele sabe, ele conhece os ensinamentos de Jesus, ele sabe como é que Deus quer que você se comporte,
né? Não é necessário mais voltar para aquela lei, como muitos hoje faz com que de algum ou outro ponto faça com que as pessoas voltem, né? Por isso que Paulo escreveu a carta aos Gálatas, né? Porque os Gálatas, eles foram ensinados por Paulo, e depois que Paulo saiu, as pessoas introduziram ensinamentos falsos profetas, fazendo com que eles voltassem para a lei de Moisés, né? Próximo tópico. Não existe mais uma única tribo sacerdotal separada para o ofício do Senhor. O que existe são 12 tribos. Ou seja, não existe mais uma única tribo no meio do povo escolhido de Deus, né? Todos fazem parte das 12 tribos, né? Que era da antiga aliança, que foram formadas por Cristo na nova aliança com 12 apóstolos, né? Unidos em um corpo, igreja ou congregação, né? No ofício da divulgação do Evangelho de Deus para a salvação de todos que crê no Evangelho de Cristo, né? Ou seja, das 12 tribos, agora foram 12 apóstolos, né, que formam o povo de Deus, né? De 12 apóstolos eles formam o povo de Deus em um corpo que é o corpo de Cristo, né? E as leis, como eu disse no tópico anterior, elas estão no coração, né? Não é mais você ir verificar os preceitos da lei para obedecer como estava lá. Não, quem tem Cristo, ele tem um coração transformado e conhece o que Cristo ensinou, né? Conhece o que Cristo disse. Porque, irmãos, nós não vemos nenhuma ordenança de Cristo, né? Porque se ele tivesse dado essa ordenança, né, ele não tinha de obrigação de dízimo. Nós não vemos nem de Cristo, nem dos apóstolos, não tem. Se fosse para voltar para essa prática, né, que certamente não teria como, né, mas se fosse, como as pessoas querem, ou então Cristo tinha falado, ordenado, porque seria uma coisa tão importante, né? Como a gente se vê hoje, falar hoje, muitos pastores, né, falsos pastores, até falam que lá em Malaquias está falando em roubar a Deus, né? Quem não dá o dízimo rouba a Deus. Se o ladrão não herda o reino de Deus, também quem não dá o dízimo também certamente não vai herdar o reino do céu, né? Então ele diz isso para amedrontar, mas que não é bíblico, não é da nova aliança. Cristo não impôs isso sobre a igreja, né? Ele disse lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Ou seja, os que ficaram cansados sobre a lei da antiga aliança, Cristo na nova aliança os aliviaria, porque não seria mais... eles não estariam mais debaixo de um jugo obrigatório, né? Que aquela lei que era difícil de ser cumprida, né? Vinde a mim todos que estão cansados. Ele está falando para todos que queriam obedecer à lei, né? Porque o meu jugo é leve, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, né? Mais ou menos assim, eu não coloquei aqui o texto. Meu fardo é leve, meu jugo é suave, né? Porque era diferente, irmão. Não era mais por obrigação, era por amor. Era por amor. Aqueles que vêm a Cristo, que têm o coração transformado, nasceram de novo, eles contribuem por amor, não é por obrigação. Vocês estão entendendo? É um próximo tópico. É isso. O correto é, tudo que se arrecada com ofertas dadas por livre de espontânea vontade, ou seja, de coração, é para o sustento da congregação e, consequentemente, para todos os que precisam de ajuda, o órfão, a viúva e o estrangeiro, ou seja, os que não têm amparo, né? A congregação, o corpo de Cristo, a igreja de Deus, quando a gente vê em Atos dos Apóstolos, logo no início, né? Que eles tinham tudo em comum, que eles vendiam suas fazendas, eles não estavam dando dízimo, irmão. Eles estavam dando o que propôs no coração deles. Eles tinham
com abundância, eles tinham fazenda, então eles vendiam e dividiam para que os irmãos não uns passassem bem e outros não passassem bem, né? Não era dízimo ali, né? Era sinceridade de coração, era tanto que Ananias e Safira morreram, por conta que não tiveram sinceridade no coração, né? Tá vendo como é as escrituras, né? Então, toda a congregação, ela arrecada sim, todo mundo doa de coração, e tudo que é arrecadado é para sustento da congregação, né? Água, luz, e mais mantimento para ceia e tudo que necessário for. E depois, para algum irmão que esteja necessitado na congregação, né? Ele receberá ajuda também dali, de entre os irmãos. E os demais, depois que os de dentro não estiver ninguém necessitado e tiver dinheiro de sobra, esse dinheiro é para ajudar todos aqueles necessitados que de fora, que não são crentes ainda, que não são convertidos ainda. Todos eles, principalmente o órfão, né, que não tem auxílio, né, os que não têm auxílio, a viúva, né, que a viúva que perdeu seu marido, só é viúva se o marido tiver morrido e ela não tiver arranjado outro marido, né? Então ela é viúva, muitas das vezes ela não tem amparo, e a igreja ajudar a viúva que está passando necessidade, né? Esse foi sempre o auxílio de Deus, né? E o estrangeiro, né? As pessoas que vêm de outros países, que não têm familiares, que às vezes chega aqui para tentar uma vida melhor, né? Ou porque foi perseguido no país dele, de alguma forma chegou aqui, a igreja ela tem que amparar esse povo, né? E ela tem que ter sustento para amparar esse povo, né? Quando a igreja, o tempo é difícil, a igreja que toda vida ela arrecadou, ela tem que ter o sustento para sustentar aqueles que mais sofrerão em período de escassez, né? Esse é o propósito de Deus, irmão. Esse é o propósito de Deus. Eu quero que vocês entendam, né, que não é por obrigação, mas é por amor. Jesus ele veio para transformar as pessoas, ele quer que as pessoas amem, né? Quando você vai questionar alguém acerca disso, alguns do próximo ponto que eu vou falar, dos sacerdotes atuais, né? Eles vão dizer que pode não ter o dízimo na nova aliança, mas o dízimo foi estabelecido no tempo de Abraão, né? Ele vai dizer que no tempo de Abraão foi estabelecido o dízimo. Irmão, no tempo de Abraão, o dízimo ele foi estabelecido, ele não foi estabelecido, foi Abraão deu de coração a 10ª parte dos despojos da guerra que ele tinha vencido, né? Que ele venceu os 5 reis lá, se eu não me engano, né? Dos despojos, das coisas que ele pegou dos reis daquela guerra, por agradecimento a Deus, ele deu os 10%. Se fosse assim, eles vão usar aquele dízimo para dizer para dizer que o dízimo de Malaquias não é da lei, né? Porque Abraão pagou dízimo, né? Abraão pagou dízimo, não de tudo que ele tinha ou toda a vida que ele viveu, ele ficou entregando dízimo. Não, ele deu dízimo somente daquilo, porque era como agradecimento a Deus, né? Ou seja, se você quiser usar aquele dízimo para atual de hoje, você tem que usar a circuncisão, porque aquele dízimo ele veio antes da lei de Moisés, a circuncisão também ela veio antes da lei de Moisés, o dízimo entrou na lei de Moisés, né, que deu início o verdadeiro dízimo na lei de Moisés, e na lei de Moisés também era obrigatoriamente a circuncisão no prepúcio do órgão sexual masculino, né? Então, se aquele dízimo for válido para hoje, a circuncisão também tem que ser, irmão, porque a circuncisão, hoje, como é no coração, ou então o dízimo também é no coração, irmãos. É muito simples, né? Último tópico. Já ficou grande o vídeo. O que vemos hoje é uma turma enorme de pessoas querendo ser sacerdote. Irmão, o que você vê na televisão, o que você vê de pessoas de liderança que se chamam pastores, padres, apóstolos, bispos, reverendos e muitas outras lideranças que têm o orgulho de ser chamado de sacerdote, onde não existe um sacerdote sobre o povo hoje, irmão. Todos que vão a Cristo, que se arrependem, que se convertem, são um reino, formado um reino sacerdotal, está lá em Pedro, né? Então eles têm um amor por esse título de ser sacerdote, né?
Se fosse assim, para ter um sacerdote, continuaria da mesma forma, escolheria um sacerdote, botava ele para trabalhar no templo e todos faziam da mesma forma que faziam no Antigo Testamento. Não que seja errado, é correto ter um pastor, uma liderança ali que seja sustentado pela igreja, é correto, mas que ele se dedique ao estudo e viva somente para alimentar as pessoas que ali participam. Estão entendendo? Não é errado. Paulo falou que ele poderia fazer isso, mas ele não fez, né? Paulo não fez, mas ele poderia fazer. Paulo não fez porque ele era um missionário, ele saía de lugar em lugar levando o evangelho. Mas se ele se estabelecesse no lugar, ele poderia... ele não queria fazer, que era para não escandalizar, mas ele poderia fazer. Ele ser um líder ali, sustentado por toda a igreja, né? Então nós vemos tantos sacerdotes, intitulados sacerdotes hoje, com esses títulos que eu dei aí, irmão, né? Eu não quero generalizar. Olha, existe pessoas sinceras hoje, poucas, mas existe, né? Pelo menos eu conheço alguns pastores, eu conheço uns 3 pastores, 4 por aí, não pessoalmente, mas na internet, que eu sei que são pessoas sinceras. São pessoas de Deus, que não trabalham por amor a dinheiro, mas trabalham por amor às almas. Estão entendendo? Né? Não estou generalizando, mas a maioria é nessa forma nos dias que nós vivemos hoje, certo? Porque eles amam o dinheiro, a fama, o poder, assim se tornam os mesmos fariseus do tempo de Cristo. Claro, é tudo que o homem quer, irmãos. Tudo que o homem quer. É poder, é dinheiro, é fama, né? Eles querem, por isso que eles querem esse título de sacerdote. Vocês estão entendendo? Pois eu quero agradecer a todos que vêm assistir esse vídeo, né? Que você deixe o seu joinha, né? Para fortalecer o trabalho, para divulgar para mais pessoas, né? Espero que você tenha entendido. Se você não tiver entendido, deixa o comentário aí embaixo. Comentáriozinho, faça a sua pergunta que a gente tenta responder da melhor forma possível, né? É isso aí, irmão. A gente devemos conhecer os profetas, a lei e os salmos. Todo o evangelho foi pregado dessa forma. Todas as pregações dos apóstolos foi pregado dessa forma, nos ensinando a conhecer os profetas, a lei e os salmos, né? Porque a nova aliança ela é explicada. A lei, os salmos e os profetas, né? A lei e os salmos, eles falavam das sombras, tudo que acontecer às sombras. E a nova aliança é realidade, né? Então temos que ler para entender e temos base, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a todos. Que todos fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo.